Olá, turma. Aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Nossa aula de hoje vai dar continuidade à Era Vargas, que a gente iniciou na aula passada. Façam a leitura da página 61 e 67, que está falando sobre o governo ditatorial Estado Novo. Então, de acordo com a Constituição Federal de 1934, o mandato de Vargas terminaria em 1938, sendo proibida a sua reeleição imediata. Aproximando da data das eleições, teve início uma campanha eleitoral, porém Vargas e seu grupo não queriam deixar o poder, então prepararam um golpe de Estado para se manter na presidência. E em setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército divulgou uma notícia falsa. Diziam que tinham descoberto um plano comunista chamado Plano Cohen, cuja intenção era destruir o regime democrático. Era tudo uma farsa tramada pelo próprio governo com o apoio dos integralistas, tá bom? Em 10 de novembro, daquele mesmo ano, o Congresso Nacional foi fechado, impôs uma nova Constituição para o país, revogando-se a de 1934, e assim começava a ditadura do Estado Novo. Nessa ditadura, o governo concentrou amplos poderes, tá? Agentes governamentais passaram a invadir casas, prender pessoas, julgá-las e condená-las de forma rápida e autoritária. Os governos dos estados brasileiros foram entregues a interventores, tá? De confiança do presidente. Os partidos políticos eles foram extintos, as eleições foram suspensas e greves e manifestações contra o governo foram proibidas. Os integralistas se revoltaram contra o fechamento de todos os partidos e armaram um plano e atacaram o Palácio Guanabara, que era a residência do presidente. Vargas e sua guarda pessoal resistiram ao ataque, trocando tiros com a tropa integralista, e em maio de 1938 o governo saiu vitorioso e puniu severamente os adversários. Aqui a gente vai ver que a partir de 1931 o governo Vargas criou órgãos de divulgação para conquistar o apoio popular. O mais importante foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, tá? Além de exaltar a imagem de Vargas como o pai dos pobres ou salvador da pátria, o DIP também restringiu a liberdade de pensamento e expressão dos cidadãos até o fim do Estado Novo. O departamento censurava livros, músicas, peças de teatro, jornais e estações de rádio. Os membros da DIP criaram o programa Hora do Brasil, que as rádios de todo o país eram obrigadas a transmitir. Nesse programa, o governo divulgava suas realizações, nunca seus erros e fracassos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a política econômica. Então, uma das características da política econômica de Vargas nos anos de 1930 foi a defesa da cafeicultura. O Estado procurou evitar a superprodução e recuperar os preços do café com políticas de valorização. Entre as medidas, a gente pode citar a proibição do plantio de novas mudas de café durante 3 anos, a queima de milhares de sacas estocadas em depósitos do próprio governo e incentivo ao cultivo de outros produtos, como algodão, cana-de-açúcar, frutas tropicais, e assim diversificar a produção agrícola. A produção foi gradualmente se reequilibrando e o café voltou a alcançar bons preços no exterior. Outra preocupação do governo foi estimular o desenvolvimento da indústria nacional. Para isso, foi aumentando os impostos sobre os produtos importados e, com isso, esses produtos ficaram mais caros, dificultando a sua venda dentro do país. Entre as décadas de 1930 e 1940, dobrou o número de indústrias instaladas no Brasil. As que mais cresceram foram as de produção de bens de consumo não duráveis, como alimentos, tecido, calçados e móveis. O governo também estimulou a indústria de base, fundando empresas estatais para desenvolver a siderurgia e a mineração. Nesse período foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional e também a Companhia Vale do Rio Doce. Outro assunto importante é falar um pouquinho que a gente vai citar agora, é o trabalhismo e a urbanização. Então,
a gente vai ver que durante o período getulista a vida urbana avançou em relação à sociedade rural. As cidades se espalharam por várias regiões do país e dentro delas cresceram também as desigualdades que separavam os bairros nobres das periferias pobres. O crescimento industrial atraiu milhares de trabalhadores rurais para as cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A partir dos anos 1930, esses trabalhadores foram principalmente migrantes nordestinos, tá bom? Ao lado dessas mudanças também cresceu a consciência dos trabalhadores no sentido de que era preciso lutar por seus direitos. Então, diante da importância do operariado, o governo deu certo impulso ao trabalhismo, que se espalhou como movimento social e político em várias regiões do país. O trabalhismo lutou pela garantia de direitos fundamentais para os trabalhadores, como salário mínimo. Também a gente vai ver que eles conseguiram férias remuneradas, jornada de 8 horas de trabalho, a estabilidade no emprego, tá bom? A gente vai ver que infelizmente apenas uma pequena parcela dos trabalhadores desfrutaram desses direitos trabalhistas. Os trabalhadores rurais, por exemplo, só foram contemplados em 1963, tá bom? E em 1943, todas as leis trabalhistas foram reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Apoiado-se nessa legislação a propaganda governamental, de Vargas, apresentava ele como protetor dos trabalhadores e pai dos pobres. E para falar sobre o restante do nosso conteúdo, que fala um pouquinho sobre o Brasil na Segunda Guerra e o fim do Estado Novo, eu vou colocar um vídeo do professor Daniel, tá bom? Então fiquem ligados. Aí das relações diplomáticas do Brasil, principalmente com os países que estavam envolvidos na Segunda Guerra, o Brasil ele manteve uma política externa aberta para todos os países até mais ou menos 1941, ali, virada de 1941 para 1942. Então o Brasil ele mantinha relações diplomáticas tanto com os Estados Unidos quanto com os países aliados, assim como mantinha relações também com a Alemanha nazista e com a Itália fascista. Essa postura realizada pelo governo de Getúlio Vargas, ela visava naturalmente garantir os melhores acordos econômicos, independente com quem esse acordo econômico fosse realizado. No entanto, a entrada dos Estados Unidos na guerra, que aconteceu em dezembro de 41, de uma certa forma forçou o nosso país a tomar um lado na guerra. Exatamente porque os Estados Unidos vai aumentar essa pressão sobre o nosso país para que o nosso país tomasse um lado na guerra. E a gente precisa lembrar que entre as elites políticas e entre os militares brasileiros existiam aqueles que simpatizavam com os aliados, assim como existiam também aqueles que simpatizavam com os nazistas e com os fascistas do eixo. O Brasil acabou escolhendo um lado, que foi o lado dos aliados. No começo de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com as nações do eixo e se posicionou do lado dos aliados. Isso gerou uma resposta alemã. Naturalmente, em agosto de 1942, embarcações brasileiras foram atacadas por submarinos alemães, e isso fez com que o Brasil declarasse guerra à Alemanha e aos países do eixo. Além disso, vale destacar que essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos nessa época aconteceu principalmente por conta da política da boa vizinhança, em que os Estados Unidos realizavam investimentos na economia dos países da América Latina e tentava criar uma aproximação cultural com esses países. Depois que o Brasil foi atacado pelas embarcações alemãs, pelos submarinos alemães, conforme eu falei, nosso país declarou guerra às nações do eixo. O Brasil, depois disso, criou a Força Expedicionária Brasileira, e a Força Expedicionária Brasileira convocou aproximadamente 25 mil soldados que foram enviados para a região norte da Itália para poder lutar na reconquista daquele país, e as tropas brasileiras lutaram principalmente contra tropas alemãs. A participação do Brasil na Segunda Guerra, que aconteceu de maneira efetiva a partir de 1944, gerou o esgotamento do Estado Novo. Esse esgotamento ele fez com que grupos da oposição passassem a explorar uma contradição que existia, que o Brasil havia enviado 25 mil soldados para a Europa para lutar contra regimes totalitários, contra regimes autoritários, mas, no entanto, aqui no Brasil era mantido um regime autoritário, então era necessário combater esse autoritarismo de Getúlio Vargas, e isso foi explorado muito bem pelos grupos da oposição do governo Getúlio. Esses grupos da oposição, eles se consolidaram principalmente a partir de 1943, porque a partir desse período os historiadores começaram a identificar uma alteração na estratégia política de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, nesse período, ele começa a alinhar a sua estratégia política como uma política de massas, voltadas para os trabalhadores, para a camada pobre. E os grupos, o exército e as elites econômicas do nosso país tinham um temor muito grande contra essa possibilidade de Getúlio Vargas se perpetuar no poder a partir de uma política de massa, a partir de uma política voltada em benefício dos trabalhadores. Principalmente a partir desse alinhamento de Getúlio Vargas com essa estratégia, é que esses grupos começaram a se mobilizar. E as elites econômicas do nosso país, principalmente aquela burguesia industrial e o exército que haviam apoiado o golpe do Estado Novo, foram exatamente esses grupos que se mobilizaram contra Getúlio Vargas e que passaram a pressionar o governo por mudanças.
O crescimento dessa pressão sobre o governo de Getúlio Vargas fez com que ele tomasse algumas medidas que tinham naturalmente como objetivo arrefecer, diminuir um pouco essa pressão que estava sendo realizada sobre ele. Então, no começo de 1945, Getúlio Vargas ele deu anistia a todos os presos políticos no Brasil, inclusive Luiz Carlos Prestes foi solto da prisão exatamente depois desse decreto de Getúlio Vargas. Nós tivemos também a permissão para a criação de partidos políticos e essa vai ser a primeira vez desde 1937 que os partidos políticos foram permitidos a atuar no nosso país. Eu posso destacar que os três principais partidos que surgiram nesse período foram a UDN, o PTB e o PSD. E além disso, Getúlio Vargas ele convocou eleições presidenciais para serem realizadas em 1945. No entanto, a pressão sobre Getúlio Vargas ela continuou muito forte, exatamente porque esses grupos de oposição que se tornaram forças antigetulistas muito influentes na política brasileira temiam que Getúlio Vargas realizasse algum estratagema político para poder continuar no poder. E esses grupos, então, eles continuaram realizando essa pressão. Essa pressão desses grupos sobre Getúlio Vargas fez com que a população reagisse de maneira espontânea. E aí nós vamos ter o surgimento do movimento queremista, que tinha como lema Queremos Vargas. Esse foi um movimento popular que surgiu de maneira espontânea, onde a população exigia a permanência, a continuidade de Getúlio Vargas no poder. Naturalmente, quando esse movimento surgiu, Getúlio Vargas vai explorar ele em seu benefício, mas isso não vai adiantar. Getúlio Vargas ele vai ser deposto pelo exército, o exército ele vai forçar Getúlio Vargas a renunciar ao poder do Brasil, e depois da renúncia de Getúlio Vargas, o Brasil ele vai ter um breve governo provisório, e esse governo provisório ele só vai realizar a transição para um período de redemocratização do Brasil que vai se iniciar com a escolha de um presidente que vai ser eleito nas eleições de 1945. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês... Então, turma, nossa aula é essa, tá? Qualquer dúvida, vocês podem chamar no WhatsApp. Bons estudos e até a próxima aula.